Deus, Ele sempre quer o melhor para mim e para vocês. Crianças, hoje eu não vou me dirigir a vocês, vou me dirigir só aos adultos. Vocês vão ouvir a mensagem hoje, mas eu vou estar me dirigindo aos adultos. Amém? Porque ultimamente eu tenho me dirigido só a vocês, né? Isso aqui é o quê? É um óleo, um azeite. Esse azeite aqui é o azeite do amor. Quem acredita? Nós estamos consagrando esse azeite, eu comprei esse óleo especial, é um óleo especial. Não é um óleo comum, é um óleo especial. Eu estou consagrando para nossa reunião dia de sábado. De casais. A reunião sentimental, para Deus abençoar a nossa vida sentimental. Amém? Amém. Esse utensílio, ele é dois em um. A parte de baixo é maior e tem a parte de cima também, ela absorve uma quantidade de líquido. É aonde eu vou colocar o líquido vermelho. O que é o líquido vermelho? Vai representar o sangue do nosso Deus. A Bíblia diz que na cruz Ele nos reconciliou com Jesus. Quem já leu isso? Ele nos reconciliou. Por quê? Porque o mundo antigo nos afastou de Deus. Então Jesus veio e nos reconciliou com Deus novamente. Hoje nós vamos falar de um personagem que poucos falam deles. Você já observou que nós temos falado mais dos personagens negativos do que os positivos? Aga, quem foi a outra? Pernina, dessas pessoas. Hoje nós vamos falar de um personagem que marcou a história. O nome desse camarada é Judas. É um camarada que teve tudo para arrebentar. É um camarada com inteligência que você não tem noção. Ele tinha inteligência de administração financeira. Quem sabia disso? Jesus, sendo um homem inteligente, ele daria para Pedro, que gostava de cortar a orelha, para administrar a vida financeira? Não. Da causa? Então Jesus, ele deu para uma pessoa inteligente. Mas só que no decorrer da história, Judas não sabia que ia ser o enganador. O enganador não, perdão. O traidor. Ele não sabia. O que foi que fez Judas ter o desejo de trair Jesus? Quem é que sabe? O dinheiro. O maldito dinheiro. Verdade. Você sabia que existe um Deus específico só para este dinheiro tão falado? Quem sabia? É o Deus chamado Mamon. É Mamon, é Mamão. O que você quiser falar. Mas ele é o Deus do dinheiro. Ele conseguiu entrar no coração de Judas. Ele não tinha entrado. Ele não tinha entrado. Ele só falava. Ele soprava na mente de Judas e Judas ia lá e o quê? Praticava. Deixa eu escolher o fundo. Então, hoje nós vamos ler a história de Judas e vamos achar, talvez nas nossas vidas, alguns pontos negativos que nós poderemos o quê? O que a professora faz com a tua prova? Corrige.
talvez a nossa vida ela não está indo como nós quer por causa disso. Porque a vida de uns vai e a vida de outros não vai. A vida de uns anda e a vida de outros estão parada. Porque deve ter algum ponto negativo que tá atrapalhando nós. Quem é essa morena bonita aí? Essa daí? Essa pequenininha aí? Conheço não. Quem é? As duas é nova, né? Deus abençoe vocês, tá? Então, nós preparamos um esboço aonde dá um relato sobre a história de Judas lá no blog do Apoio aos Soldados Feridos. O tema, o título da mensagem é O Traidor, Judas Iscariote. Aí diz assim, ó, pra gente entrar nas escrituras, eu vou dar uma pegadazinha aqui no blog. Tá escrito assim: o traidor Judas Iscariote foi o discípulo que traiu Jesus. Ele permaneceu ao grupo dos 12 discípulos que Jesus chamou para acompanhá-lo. E o seu nome sempre apareceu em último lugar na lista que trazem o nome dos 12 apóstolos. Aí diz assim: ele também é frequentemente mencionado na narrativa bíblica dos evangelhos, às vezes apenas como Judas. Mas geralmente seu nome é acompanhado com algumas descrições que o distingue dos demais. Por exemplo, ele é chamado de Judas que o traiu. Judas Iscariote, filho de Simão. Judas, filho de Simão Iscariote, ou apenas o traidor. Lá em Mateus, eu não vou ler em Mateus não, vamos em Marcos, porque tem 4 referências aqui do Evangelho. Em Marcos 14. Marcos 14. Versículo 10. Calma aí. Olha só. Marcos 14, versículo 10. Eu dei boa noite para vocês? Não. Boa noite a todos vocês, tá? A paz, que Deus abençoe A vocês. paz. Que chegaram agora. Fala, eu recebo a paz. Isso aí. Isso aí. Cadê o Ismael? Tá lá atrás. O último da fila. 14. É o Ismael, não é você não, morena. Marcos 10? Marcos 10. Versículo... 10 é 14. Não, Marcos 14, versículo 10. Ah, tá. Eu tinha... Olha só. 14. Marcos 14, versículo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Aqui nós estamos na Bíblia. Se você quiser ter um resumo da história de Judas, depois vocês entram lá no blog. Tá dando uma explicaçãozinha lá, básica. Vou passar para depois pro Rael. Tá escrito assim, ó. E Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com os... Principais. Com os... Principais.
com os Principais sacerdotes. principais sacerdotes. Ou seja, quem eram os principais sacerdotes? Eram os camaradas que tinham inveja de quem? De Jesus. Por quê? Porque esses camaradas, eles eram de Deus. Mas só que o tempo foi passando e eles envelheceram na sua fé. Então eles acabaram se tornando religiosos. Então é natural que o religioso te persegue. É natural que o religioso tenha inveja de você. É natural que o religioso, ele tenta manipular a massa contra você. Quem sabe o que é a massa? A massa é o povo. A Bíblia também chama de águas, né? As águas. Então, esses camaradas, eles estavam há anos procurando uma oportunidade para prejudicar o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele ensinava a verdade. Aleluia. Jesus, ele ensinou o povo a usar a sua própria fé. Jesus não ensinou o povo depender da fé dele. Jesus ensinou o povo a usar a própria fé. Por isso que a Bíblia diz assim: mulher, vai que a tua fé te curou, tua fé te libertou, tua fé te salvou. Então isso significa, se não está acontecendo nada, se minha vida está parada, se minha vida espiritual está parada, minha vida sentimental está parada, minha vida familiar está parada, significa que eu não estou usando a minha fé. Eu só estou sendo só um ouvinte da palavra, não um praticante. Pegou a visão? Então, Judas, ele, por ter sido seduzido pelo o mundo da época, o mundo das finanças, ele fez uma proposta para esses camaradas, que eram de Deus. A Bíblia não diz que eles não eram, eles eram as autoridades superiores. Principais. Os principais. Mas só, olha só o que a Bíblia diz. Para entregar Jesus, ele foi até os principais sacerdotes para entregar Jesus. Sacerdote, na época, ele servia para fazer o quê? Quem sabe? Não era para apresentar sacrifício pelo povo? Sacrifício para Deus perdoar pecado, sacrifício para Deus abençoar, para Deus se manifestar. Mas só que esses camaradas, eles largaram a fé sobrenatural e começaram a viver uma fé doida, uma fé louca, aonde eles não conseguiram, porque o mal religioso, ele cegou o entendimento deles. Santo Deus. O mal religioso, ele era um homem como é que eu posso te dizer? Inteligentíssimo dentro das escrituras sagradas. Eles conheciam a Bíblia de capa a capa. Ele sabia onde tinha vírgula, ele sabia onde tinha tio, ele sabia de tudo dentro das escrituras sagradas. A única coisa que eles não faziam era praticar a mesma. Então veio Jesus para ensinar o povo a viver pela fé. Para mim dar espaço à missionária Rose, eu vou continuar aqui. Diz assim, ó, no 11. Eles... Lê para mim aí o 11. Vai, Júlio. Lê para mim. O 11.
Com força, para poder sair na gravação aqui. Marcos 14, versículo Marcos 11. 14, 11. E eles ouvindo, folgaram e prometeram. Eles, vendo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Não é assim que muitas das vezes o mal ele trabalha na cabeça das pessoas? Ele trabalha com manipulação para poder fazer a gente se opor à obra de Deus. Você vê que nós estamos vivendo os últimos tempos onde homens de Deus eram para se aliar, para poder combater as forças do mal. Homens de Deus estão se degradando. Homens de Deus estão se destruindo. Justamente por causa da ganância. Justamente por causa da cobiça. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Ao Deus dará. Quem tiver fé que se salve. Quem quiser buscar Jesus que busque. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Não é verdade, Rose? Com certeza. Você imagina, né? Se no passado já ocorria isso, você imagina de hoje as batalhas que você passa quando você faz um voto com Deus. A batalha que você passa quando você promete algo para Deus. O espírito de Judas, ele vai sempre querer trabalhar dentro da igreja. Para quê? Haver divisão, haver discórdia. Também não é bem assim, não é necessário. Sempre vai haver o quê? Para batalhar contra o reino. O reino de Deus, ele é dividido ou ele é o quê? Unido. O reino de Deus é o quê? É união, é um, não é? O reino de Deus é união. E o do diabo? Divisão. Então, nós vemos aqui, por pouco, foi desespero demais. Ele focou. E eu acredito que não foi só por causa das 3 moedas. Vou além. Eu acredito 30. que já... 30 moedas de isso. Eu acredito que não foi por causa das moedas. Eu acredito que o mal já estava trabalhando, ó. Porque começa com um pensamento, depois é um sentimento, depois já começa a botar um ciúme. É como assim, Jesus só está andando com fulano. Isso acontece muito dentro das igrejas. Aí começa aqueles conflitos. Quando não é dentro da igreja, é dentro da pessoa. Porque muitas pessoas, ela não está precisando hoje tirar a própria vida. Ela já está morrendo aos poucos espiritualmente. A pior morte é espiritual. Quem está entendendo isso? A pior morte é espiritual, porque você pode ler a Bíblia, você pode chamar ela para vir para um culto. Quando ela está morta, ela não tem ânimo para nada. Tudo para ela é dificultoso, tudo para ela é muito sacrifício. Porque quem está no Espírito entende as coisas. Porque quando ele tomou essa atitude, quem conhece um pouco da história dele, sabe muito bem que não foi um fim legal.
Então, nós temos que pensar melhor o que está passando pela nossa cabeça. Quem nós está dando mais vazão? Quem nós está dando mais ouvido? O mal que usou Judas? Ou o Senhor Jesus que o pastor está pregando constantemente aqui? O Jesus que está vivo. Ele vive, ele está aqui. Então, quando a pessoa ela não reconhece e não pede ajuda, fica difícil. Temos que ser humildes. Eu preciso de ajuda porque minha cabeça está confusa. Eu estou com dificuldade nisto aqui. E ser bem específico. Isso é até com Deus mesmo. Nós temos que ser específico. Não pedir, não falar, não orar, não agir. Por mais que Jesus já saiba, Ele quer que tu abra a tua boca. E muitas das vezes, a gente fica procurando ou deixando o caminho que está certo para procurar os atalhos mais fáceis. A facilidade hoje tem feito muito mal aos cristãos. Por quê? Eles estão, como a Bíblia fala, eles estão ficando agindo com os próprios pensamentos, com orgulho. A palavra de Deus diz lá em João 12, versículo 6, vamos lá? Antes de ler João 12, 6, eu vou te dar um resumo aqui do que está escrito aqui. A Bíblia diz que Judas Iscariote furtava a arrecadação que ficava guardado na bolsa, que ele era o responsável por ela. Agora vamos lá, se ele era o responsável, para que ele pegava, né? Se ele não era o responsável, geralmente se você é o responsável de alguma coisa, você não tem direito de usar aquela coisa para uma causa boa. Quem concorda? Mas ele preferia roubar escondido. João 12, 6. João 12, 6. Quem pode ler? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, lhe vieram à festa que Jesus tinha em Jerusalém. Já leu? 12, agora 13? Não, é o 6. 12, 6. Ah, tá. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, tinha a bolsa e tirava que ali lançavam. A bolsa era isso daqui, ó. Você quando põe a sua oferta aqui, se eu chego aqui e pego escondido, pro meu bel prazer, eu estou fazendo o quê? Roubando. O que é colocado aqui é de quem? Não, de Deus não, é de quem? É da obra. Então Judas, ele era o responsável. Só que Judas, ele metia a mão na bolsa. É como em algumas instituições tem o líder. Como aqui é nós que administra tudo, mas tem algumas instituições que tem o líder principal. Mas só que a pessoa que está responsável pelaquela igreja, em vez de ela chegar ao seu líder e pedir, ela vai lá e mete a mão na bolsa e pega sem autorização. E isso se dá o nome de quê? Roubo. E aí diz aqui no blog aqui, durante o ato de profunda adoração,
de Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, e qual ungiu o Senhor Jesus, quebrando um vaso de alabastro que continha um precioso ungento. Judas fez durante duras críticas, ao qual a tal atitude, inclusive, ele conseguiu influenciar os demais discípulos em sua crítica. É quando você quer atrapalhar a obra. A gente diz uma coisa, você vai lá e diz que não precisa. Já está tudo resolvido. Você está sendo usado pelo diabo. Você sabia disso? Judas fez isso. Quando ela quebrou o vidro para poder consagrar Jesus, ele sabia que aquele óleo, que aquele perfume era muito caro. Aquele perfume era mais caro do que as 30 moedas, creio eu, que ele recebeu para atrair Jesus. E ele conseguiu influenciar os 12. Até João, meu amigo. João, o discípulo do amor. O discípulo que amava Jesus. E criticaram o ato daquela mulher, quando ela deu aquela oferta. Não precisa. Isso aqui você pode pegar e comprar comida para tua família, carne para tua casa. Você sabia que você está sendo usado pelo diabo? Quem sabia quando eu tomo uma atitude contra a obra, eu estou sendo usado pelo mal? Pedro, ele só falou: Senhor, tu não vai morrer. Não vai te acontecer nada. Jesus falou o que para ele? Quem foi que cometeu um delito maior? Pedro ou Judas? Judas, ele criticou uma oferta dada. Pedro só tentou guardar Jesus de ir para o sacrifício. Mas Jesus falou para ele assim: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem. Meu Pai. Quem não cogita das coisas de Deus não entende isso. Quem não cogita das coisas de Deus não entende isso. Uma oferta pela cadeira. Julga. Não precisa. Ou nós estamos pela causa do evangelho, ou nós estamos pela causa de quem? Do diabo. Você sabia que existe um espírito que ele se chama Exu das Almas Preciosas? Ele trabalha por trás do coração. Ele não se expõe, é por trás. Ele te manipula por trás, sem você saber que está sendo usado por ele. Meu Deus. Está dentro, mas por trás do coração. Eu descobri isso. Eu estou queimando ele durante esses 40 dias. É o mesmo espírito que trabalhou no coração de quem? Judas. Vamos ver? Está escrito assim, ó. Mateus, Marcos, cadê? Marcos 14. Olha só. Marcos 14 diz assim, ó. Vamos ver se é em Marcos ou não. Acho que é em Mateus 26. Mateus 26. Se não for, a gente vai para o outro. Mateus 26. Olha só. E esse foi o mesmo espírito que levou Judas a cometer o quê? Suicídio. Se enforcou. Mateus 26, 14. Mateus 26, 14. Vamos ver se eu acho. 26.
agora. Isso aqui tu já leu. E disse que ele quer. Quem sabe onde está escrito onde está o bocado molhado? É João, não é João? Será? O bocado molhado. O Júlio sabe. Júlio, Tu sabe. o bocado molhado. Bocado molhado. Antes de ser revelado. O bocado molhado. Ah, no 23. Cadê? Acho que é Mateus 26, 23. Tá escrito o que aí? Ele respondeu e disse: eu ponho comigo a mão no prato e ele deve lhe trair. Em verdade vos digo. Ah, tá em João 13, 26. 13, 26. João 13, 26. Que Satanás entrou. 13? Então é errado aqui. João 13, 26. João 13, 26. Olha só. O perigo que nós corre com atitudes inconscientes. 13, 26. João 13, 26. Ah, é isso mesmo. E não é 26. que Júlio sabe, meu Deus? Você respondeu. Vamos lá, João 13, 26. Jesus respondeu: aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote, no 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça depressa. Meu pai. Ele deixou ainda, né? Você tá vendo por que Judas se matou? Quem entrou nele? Satanás. Quem entrou em Ananias e Safira? Satanás. Satanás. Encheu o coração. Abre o portão. Contra a causa. Então, às vezes, você não percebe que você está sendo usado pelo mal. É uma batalha na mente. Tem que ter muito cuidado com o que você fala. Pode deixar todo aberto. Tem que ter muito cuidado com o que você fala. Você pensa que está ajudando, mas está atrapalhando. A Bíblia diz que Pedro, ele achou que estava ajudando, mas Jesus não deixou de escolher ele como líder da igreja. Mas aquela ocasião, Satanás usou tudo que ele podia para parar Jesus. E às vezes Satanás tenta nos usar para parar a obra de Deus. Então, você está vendo porque muitas das vezes a nossa vida não vai? Eu digo isso tanto para adulto como para você adolescente, para você criança. Por que não vai? Por que eu peço e não recebo? Justamente por causa disso daqui. E a Bíblia diz que ai daquele ao qual é traído o Filho do Homem. Ai daquele. Vamos voltar por Marcos 14. Ai daquele. Às vezes a gente não sabe muito bem o motivo. Está escrito assim, ó. 14:17. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12 discípulos quando estava à mesa. Você vê que sempre é revelado a mesa. Sempre é na mesa que se revela certas coisas que você não entende. Quando você quer revelar alguma coisa para tua família, você senta todo mundo aonde? Na mesa.
na mesa. Reunir a família no domingo. Aí diz assim, ó. Na mesa e comia com Jesus. Jesus disse: em verdade lhe digo que um de vocês, o que comer comigo, vai me trair. Então significa que o traidor, o que trai, sempre é os que estão o quê? Longe, não é verdade? É o que está perto. No 19, e ele começaram a entristecer-se e perguntaram-lhe um a um, por acaso seria eu? Começaram um se questionar com o outro. No 20, Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Você está vendo? No 21, pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo o quê? Traído. Melhor lhe seria para ele nunca tivesse nascido. Como é que eu, pastor Ivanildo, como é que eu traio Jesus nos tempos de hoje? Fica à vontade, Rosa. Hoje as pessoas, por menos, estão traindo Cristo. Às vezes, quando você fala que está só, quando você fala que resolve tudo sozinho ou sozinho, quando você já separou o seu voto, depois vai lá e tira. Quando você fala assim, vou fazer essa campanha, eu vou até o fim. Vou fazer, vamos dizer, os 40 dias. Como nós, é bom falar o que a gente está vivendo, né? Tá fácil não. Não tá fácil. Mas a gente está prosseguindo e Deus está dando força. Quando você fala assim, eu vou fazer algo lá na igreja, ninguém vai tirar isso de mim, é para glorificar Jesus. Realmente era para glorificar Jesus, mas você desistiu de fazer. Se Deus colocou o desejo no seu coração de fazer qualquer coisa na obra do Senhor, não deixa Satanás de ser o seu coração. De deixar a pergunta, será que vale a pena? Será que realmente eu vou ser abençoado? Você não pode fazer as coisas para Cristo, é o toma lá da cá. Normalmente Deus vai te abençoar, ou não é assim? Ele te abençoa, a proporção, quem te abençoa é Ele. E quando você murmura, você reclama, você fica chateado, você fica irado, o seu ganho já foi esse. O ganho do Judas só foi aquele. O que ele plantou, ele fez o quê? Ele colheu. Como triste fim. Mas o Senhor está dizendo para você, para mim, para nós, vamos procurar ser fiéis. Vamos procurar. Como eu aprendi com esse tempo, eu e o pastor Ivanildo, não ficar prometendo. Se der, Deus proverá. Porque quando você promete algo para a obra, não é para mim, não é para o pastor, é para Cristo Jesus. E Ele cobra. Cobra ou não cobra? Ele cobra. Se você falar assim, eu vou acordar 3 horas da manhã, nada vai tirar a minha oportunidade de adorar o Senhor. Deus está falando aí, está falando aqui. Faça. Bota para despertar. Não precisa você fazer uma oração longa, mas seja fiel a Cristo, porque se Ele colocou para você fazer, porque Ele sabe que há uma necessidade muito grande de você se santificar. Nós temos que procurar a se
reservar mais, a falar menos, a vigiar mais. Porque eu acredito que Judas, ele ficou ouvindo e vendo muitos comentários. Nem todas as vozes você pode dar razões. Só o que está aqui. Deus fala com você, Ele confirma. Se você tem dúvida, pede Ele para confirmar. Meu Deus, confirma, meu Pai. Estou com dúvida nisso aqui. Eu não quero sair daqui com dúvida. Aleluia. Quando você bota todo o teu ser, toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu coração, uma entrega de fato, de verdade, não tem como você ficar vazio, não tem como você ficar sem paz. Eu tiro isso por mim. Uma certa vez, eu falei para uma senhora, mas desde o momento que eu falei com aquela senhora, eu prometi a Deus primeiro que eu ia ajudar ela. Mesmo que eu não tivesse dinheiro, eu ia ajudar ela de alguma forma, porque ela estava muito o quê? Necessitada de ajuda. Isso tem muito tempo. Deus não esquece o que você fala com Ele não, tá? Esquece não. Eu posso esquecer, Ivanildo pode esquecer, mas Cristo Jesus jamais. E eu falei, Deus, me dá a condição que eu vou ajudar ela. Mas Deus não falou que era para ajudar todos no momento. Deus falou que era para ajudar conforme ela se entregasse. Ela viesse ao culto, ela buscava, adorava, lesse a palavra, e eu ajudar ela no atender e em alimento quando eu pudesse. Então, na minha cabeça, tá bom, já estou lendo a palavra, já estou orando por ela, já estou jejuando. Mas ela precisava de quê? De alimento. Eu prometi a quem? Chegou uma certa vez, eu acordei chorando. E aquela mulher na minha cabeça. Eu não parava de chorar não. Você acredita nisso? Chorando. Eu falei, meu Deus, o que houve? Aquela alma estava sofrendo e precisando que eu levasse lá o alimento. E eu peguei, orei, falei com Deus, me perdoa, meu Deus, porque eu falei que levaria na quarta, mas vou levar na quinta. E quando eu não levei, eu não tive sossego. Porque a cobrança mais forte é do Espírito Santo. E quando ele cobra bonito. De repente você está sendo cobrado nesta noite. Talvez a palavra acertou você. Mas há tempo de você se arrepender. Há tempo de você se libertar. Há tempo de você se limpar. Muitas das vezes você diz ou pensa que ninguém está te vendo, te ouvindo. Você não pode contar com ninguém. Cadê Cristo aí? Você está ouvindo a palavra constantemente. Como que Jesus não está contigo? Você precisa de Jesus urgente. Você que nunca aceitou Jesus como seu fato, de corpo e alma e espírito. Nesta noite vai haver salvação, viu? Tá faltando se entregar. Às vezes, eu penso assim, que Judas teve várias oportunidades. Eu acredito. Poxa, já pensou você sentando à mesa com Cristo? Você comendo no prato? Que privilégio maravilhoso! Isso é uma relíquia. Isso é lindo. Mas ele preferiu o quê? E não ouviu a voz de? Nada que você tem. Nada. Você pode estar com dinheiro na conta. Você pode estar para receber. Você pode ter ideias de empresário. Você pode querer abrir uma loja. Mas se você não botar ele como prioridade, o número 1 da sua vida, nada vai ser resolvido. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Ele tem que ser para você mais do que um tesouro.
Ele é sua vida total e completa. Ele que dá paz. Você sabe quando o ser humano fala que ele não tem paz e não é alegre? Que perdeu a alegria? Porque dentro dele, ele não se entregou para Cristo, há um vazio. Judas via um vazio dentro dele. Por isso que ele foi lá e fez o que fez. Se você pegar, se você tem dúvida do que está sendo pregado aqui, vai pesquisar em casa como foi o fim dele. Tem pessoas que não estão precisando de fazer isso, já está andando, falando, olhando, mas está morta ou está morto. Eu fiz uma visita uma certa vez, isso vai fazer mais ou menos uns 18 anos atrás. Eu bati na porta dessa pessoa sem saber que ele era um afastado. Deus fez eu lembrar dele aqui, não sei porquê, mas eu vou falar. Aí a esposa dele me atendeu, aí foi lá chamar ele. Serva do Senhor, espera um pouquinho que eu vou chamar meu esposo. Ele está precisando de ouvir uma palavra. Aí eu falei, eu vim aqui para um convite de Deus, para vocês. Não te conheço, eu bati na porta assim. Não sei o seu nome, não. Eu só sei que eu vim chamar vocês para um convite especial. Aí ela falou assim, espera um momentinho. Aí já veio ele, já pegou a espada maior do que essa. Ele veio com espadão. Aí eu olhei para ele e falei, tudo bem com você? Com a graça e paz, com certeza. Já veio cheio de defesa. Aí Jesus falou assim, ouve e depois você fala. Eu ouvi ele falando, versículo está escrito, e está escrito ali, está escrito lá, está escrito cá, conheço de capa a capa. Eu não entendi porque minha esposa me chamou aqui, porque a senhora não sabe nada da Bíblia. Falei, falaste bem. Mas o que eu conheço, o senhor não tem, me desculpa. Que é o Espírito Santo de Deus. Que ele é domínio próprio, ele traz brandura, traz educação. O homem começou a chorar que nem uma criança. Tinha que ver, virou uma criança, um bebê. E eu virei assim pra ele e falei, tu tá precisando de ajuda, rapaz. Quebre seu orgulho aí. Senhora, a senhora aceita uma oração aí dentro da sua casa? Só se for agora. Aí começou a falar quem ele era. Era um vaso usado no altar do Senhor. Um vaso que perdeu o desejo de pregar. Um vaso que deixou de sonhar. Um vaso que deixou de servir Cristo Jesus. Um vaso que quis fazer do jeito dele. Um vaso que poderia ser um vaso de honra, estava sendo um vaso de desonra. O espírito de Judas estava quase pegando ele. Você sabia disso? Porque ele já estava desejando a morte. E eu falei para ele, então Jesus me trouxe a porta certa. Fez eu bater no portão certo. Aleluia. Falei de Cristo por Jesus para ele. Falei assim, se arrependa. Volte à prática do primeiro amor, volte das primeiras obras. Ele falou, mas eu não tenho mais vontade, desejo de pregar. Falei, quem é tu para falar isso? Quantas pessoas hoje têm sido Judas, que é da ordem, a obra que é da ordem ao Senhor, que é do jeito dele, que é do jeito dela, quer falar, não, tem que ser assim, eu penso assim. E sabe o que Jesus falou esses dias para mim? Filha, você tem todo o tempo do mundo para você poder passear, ter lazer com seu filho, mas faz o que eu te peço. Faça o que eu te peço. E você sabe o que está acontecendo? Quando eu falo assim,
Jesus, eu vou fazer desse jeito aqui. Aí fico quieto. Quando chega na hora, igual o culto agora, é Deus que está me usando. Ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele muda a palavra, ele muda o rebolso, ele muda tudo. Porque quando você deixa ser usado, não tem como você não sentir a presença de Deus aqui. Não tem como você não saber que Deus está falando contigo, comigo, com nós. Aqueles que crêem vai ver a glória de Deus. O Senhor Jesus, Ele só quer que você se reconcilie com Ele. Ah, se Judas pudesse voltasse atrás, eu creio que ele se reconcilia. Ele tivesse essa oportunidade que vocês estão tendo hoje. Um momento crucial é esse, de se arrepender, de dizer: Jesus, o que eu fiz? Me perdoa. Você sabe que o espírito que agia em Judas era um espírito ganancioso, avarento. Era um espírito de contenda. Era um espírito que faz que a pessoa pensa que está agindo certo. E ela às vezes nem percebe que está indo contra a obra, contra Cristo, contra o trabalho do Espírito Santo. E aquele homem, voltando lá, eu encontrei ele depois de muito tempo, mas ele já estava com outro rosto. Ele com a esposa. Ele me gritou. Eu estava com a minha blusa, que nós sempre andamos fardados, né? Aí ele me gritou: senhora, senhora, eu olhei para trás. Tu lembra de mim? Lembro não, porque é muita gente, né? Que a gente para. Eu não lembrava do rosto dele. Aí eu sou aquele homem que a senhora bateu na minha porta, assim, assim, assado. Eu estava desejando a morte. Eu achava que eu nunca ia ser feliz mais. Eu não poderia mais subir no altar por causa eu me sentia impuro. Mas o Senhor naquela tarde usou a senhora e eu me reconciliei com Cristo. Eu renovei minha aliança. Hoje, para a honra e glória de Deus, estou bem com a minha esposa. Hoje, para a honra e glória de Deus, estou bem no ministério. Hoje, para a honra e glória de Deus, nunca mais eu desejo a morte, porque eu sei que só Ele dá e Ele tira. Aleluias! Se a sua situação, quando você entrou aqui, a situação que você estava vivendo, vamos lá, hoje é espiritual. Vamos focar o espiritual. Você não está lendo mais como antes. Vigia. Não ora mais. Vigia. Não tem mais os mesmos olhos que você tinha quando você entrou à igreja, com aqueles olhos puros de pureza, sem malícia. Vigia. Se você se acha que é algo mais e sabe fazer melhor, vigia. Vigia. Se você é uma pessoa que se desequilibra muito rápido, perde a estribeira muito rápido, se ira muito rápido, vigia. Bota na balança aí. Pense numa balança. Como está você na sua vida espiritual do que eu falei aqui? Está lendo? Está orando? Está jejuando? Está com desejo de fazer a obra? Está obedecendo? Está ouvindo a voz dos profetas? Está fechando as brechas? Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, Ele vê o detalhe. Ele vê a obediência. Deus, Ele vê o que está dentro de você, não as suas vestes. Ele olha o interior. Porque está preocupado com vestir, com calçar, com isso, com aquilo.
Se preocupa com a tua salvação, com a sua vida espiritual, que você tá conseguindo agora a manejar melhor a tua família, a colocar ordem na casa, que estava tudo confuso, em conflitos. Sua vida não pode continuar em conflitos. Sua mente não pode estar mais em conflitos. Amém? Amém? Jesus abençoe. E pra gente finalizar, Aleluia. a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia não, lá no blog. João identificou um pouco a palavras como sendo uma pessoa mentirosa, Judas, mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. Além disso, Judas Iscariote era uma pessoa dissimulada diante dos anúncios de Jesus, de que havia entre eles um traidor. Aí Judas disse, Judas Iscariote então, friamente, ao ponto de dizer, porventura sou eu, Rabi? Safado, né? Sou eu, Rabi, que vou trair? O pior de tudo é que Jesus, ele sabia. Mas não podia o quê? Tomar partido. Quem tinha que tomar partido era o próprio Deus. Ele sabia que Lúcifer ia traí-lo, mas Deus pôde tomar partido? Se tu toma partido, tu é condenado. A dissimulação dele, que está fazendo tal coisa, que está traindo, que está entregando, a dissimulação dele faz a culpa cair sobre você. É como a minha esposa, ela fala sobre o meu filho. Pessoas falam assim, bate nele. Aí ela fala assim, se eu bater, você é a primeira a me denunciar. Tu é a primeira a me denunciar. Aí a pessoa abaixa a cabeça e... Por quê? Porque nós temos sabedoria. E nós sabemos A batalha. que é uma guerra. Se eu for julgar por mim mesmo, eu condeno geral. Faço que nem Pedro. Se eu posso orar para descer fogo, para matar todos eles? Calma, Pedro. Eu vim para salvar. Relaxa. Calma. Calma. A vida aí, calma. Você vê que Pedro era tão bruto que ele cortou a orelha de Malco, né? Aí Jesus foi lá e colocou a orelha de volta. Então, nessa noite, quem tem sido nós? Oh, Deus. Judas? Ou uma pessoa de Deus? Eu não acredito que o Espírito Santo deu essa palavra à toa. Claro que nós não somos só nós que estamos ouvindo esta palavra. Tem centenas de pessoas que estão vendo essa palavra agora e estão compartilhando ela. Aleluia. Mas lá dentro do teu íntimo, quem você tem sido? Responde para si mesmo. Porque o meu Deus, ele diz que a palavra dele tem o poder de dividir juntas e... Medulas. O que é dividir juntas e medula na tradução do pastor Ivanildo? Ele está mostrando tudo para você, quem tem sido você mediante essa pregação. Isso é dividir juntas e medula. Ele revela o que está dentro de você para você mesmo. E se você não toma uma atitude, será que se Judas ele chegasse assim, Rabi, eu me arrependo. Ele até jogou as moedas fora, mas não se arrependeu dentro de si. Eu me arrependo, até chorar. Mas estava fazendo tudo de novo depois. Arrependimento é eu
me arrepender com lágrima, muitas das vezes, às vezes não tem nem lágrima, mas estou arrependido. E deixo de fazer. Aleluias. O Senhor está aqui. Até quando nós vamos estar pedindo perdão? Chegou uma época da minha vida que toda hora eu estava pedindo perdão a Deus pelo mesmo erro. Verdade, Senhor. Pelo mesmo erro. Deus, me perdoa. Deus, eu sei que eu sou sem vergonha, me perdoa. Mas estava resolvendo? Não. Enquanto você não for verdadeiro de alma, não vai. Esse vazio que está dentro de você não sai. Meu Deus. Não sai. Esse vazio é do tamanho do abismo. Meu Senhor da glória. Não sei se você já viu um GIF. Quem sabe o que é GIF? GIF é algo animado. Um abismo chupando o povo tudo pra dentro. Quem já viu isso? Chupando pra dentro do abismo. E o povo tudo caindo, sem parar, sem parar. De repente a tua vida tá um GIF. Tá te puxando. Um abismo chama outro. Tá puxando você para fazer a prática das velhas obras, para você praticar os velhos hábitos. Ou você acha que não tenta me puxar? Como assim? Ou você acha que não tenta puxar a missionária? Mas nós bate de frente e diz o quê? Não quero! Tá repreendido. Eu não quero! A minha carne grita para mim poder fazer o que eu quero, mas o meu espírito diz não quero. Aleluias. Porque existe uma tolerância de aceitação. E Deus, ele fala pra gente hoje nessa noite que nós temos que ser claro com ele. Amém? Amém. A gente vai agora nos humilhar durante os domingos. Vou deixar esse fundo mesmo. Durante o domingo nós estamos nos humilhando. Essa humilhação aqui é uma humilhação simbólica. Eu estou incentivando você a se humilhar diante do Senhor. Cadê teu pano de saco? É tão importante a humilhação para você que você tá com o teu pano de saco aí. É tão importante. Já falei, não tem pano de saco, pega aquele pano de chão que tá lá, porque tu não é melhor do que o pano de chão. Se você for ver direitinho, o pano de chão tá mais limpo do que nós. Oi, filho. Só falando aí, só para deixar em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Olha só o que Gálatas 5,16 está falando, ó. Gálatas 5,16. Olha só o que está escrito. Senhor da glória. Gálatas 5,16. O negócio é achar ele, ô Júlio. Tá ali atrás, tá aí pertinho. Depois de quem? Filipenses, lá perto do Foi Filipenses. segundo Coríntios. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Deus, ele tá te dando, minha amiga, meu amigo, você que tá me ouvindo nessa vídeo áudio, uma oportunidade. A Bíblia diz que quando Jonas, ele pregou para Nínive, todos eles botaram o pano de saco e se humilharam unanimamente. Crianças, animais, todo mundo. Ninguém comeu. Todo mundo jejuou em sentido de humilhação. 5,16 diz assim, ó: a obra da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aleluia. Só aí? Glória a Deus. Porque a carne luta contra o Espírito. Está escrito aqui Espírito com letra maiúscula. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si,
para que você não faça o que querem. Viu? Você me faz lembrar de mim no meu início do evangelho. Por isso que eu sei que você vai ser um grande homem de Deus. E Deus te escolheu para me ajudar. Aleluia. Deus te escolheu para me ajudar. Louvado seja Deus. Eu estava encontrando uma pessoa para me ajudar e Deus escolheu você. Meu Pai. Você sabia disso? Você é igual a mim no início da minha caminhada. Te respeito, tá? Então vamos nos humilhar. Oh, aleluia, meu Pai. Se você quiser se dobrar, se dobre. Fique à vontade. Deus, Ele vai encher você da presença dEle. A presença dEle nos traz arrependimento. A presença dEle nos traz certeza. Ele vai encher você de certeza nessa noite.